24, 3. Hoje, 24 de março, vamos iniciar o nosso estudo, o Livro da Esperança, o item 11, em louvor da alegria. E vamos fazer a nossa prece, né? Nossa prece de agradecimento, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que abençoe, Senhor, o lar de cada companheira, o anjo de guarda de cada um de nós, os amigos espirituais. Mas também queremos te pedir nesse momento, Senhor, que os nossos pensamentos unidos a tantos outros, nós pedimos, Senhor, por tantos irmãos que estão desencarnando. Nosso país chegou a 300 mil óbitos e tantos outros milhares enfermos, que possam estes irmãos, e com certeza também estes irmãos, como muitos de outras nações, serem amparados, envolvidos em muita luz, em muita paz, em muito amor. As famílias que os seus entes amados retornaram à verdadeira pátria, possam ser confortadas e consoladas, e nesses nossos irmãos possam receber o amparo, o apoio, o abraço fraterno dos irmãos queridos que os aguardam ou que vêm buscá-los, e que eles sintam as bênçãos dos céus sobre todos eles. Sabemos que alguns não compreendem ainda a atual situação, mas sabemos que o amor desses irmãos queridos da espiritualidade maior, o amor de Maria Santíssima, a nossa mãe com a sua caravana e várias caravanas, abrigam estes irmãos em luz e paz. Assim, que possamos sentir nesse nosso estudo muita serenidade no coração, muita tranquilidade, muita paz, para que a gente possa iniciar esse estudo. Obrigado, Senhor, abençoa-nos hoje, agora e sempre. Aí vamos olhar os nossos microfones, se estão desligadinhos, direitinho, tá? Bem, nós hoje vamos falar em louvor da alegria, que é o livro da esperança, o item 11. Mas eu quero começar com uma poesia que ontem a nossa querida Denise leu no seu estudo e que eu fiquei encantada. E já que a gente vai falar de uma passagem de Jesus, né, que Lucas retrata, e depois no livro no Evangelho vai falar da melancolia, eu quero começar com essa mensagem que eu acho assim, de uma beleza. Eu fiquei encantada quando ela leu, né, esse poema de Alta de Souza. E ele diz assim, o título é O Senhor Vem, está em Parnaso de Além-Túmulo. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. E ele chega, e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Eu achei tão suave esse poema de Alta de Souza, já que nós vamos falar em louvor da alegria, né? É uma passagem do Sermão do Monte, em que das bem-aventuranças, né?
em que Jesus, que está retratado em Lucas, capítulo 6, versículo 21, que diz assim: Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. E nada melhor, né, do que essa poesia da gente saber que quando a gente está com o Mestre Jesus dentro do nosso coração, ele está sempre vindo até nós. Nós que algumas vezes ainda não conseguimos encontrar esse caminho até ele. Quantas vezes a gente acha que está no caminho, quando vê a gente está querendo desviar, mas quando ele sente, isso é na minha maneira de ver, né? Quando ele sente que a gente quer ir até ele, mas parece que a gente fica como que um pouco perturbado, um pouco perdido, ele vem até nós, né? E isso é bom, isso é maravilhoso, essa vinda dele até nós é uma coisa de humildade do nosso Cristo que vem até nós e muitas vezes fala assim: levanta, vamos lá, tenha coragem. Né? Quantas vezes a gente ouve, parece assim, uma voz que vem ou por uma brisa, ou por alguma coisa assim, e a gente parece que algo que mexe dentro da gente, que faz com que a gente se movimente. Né? E aí, no capítulo 5, no item 25 do Evangelho, quem tiver com o Evangelho em mãos, o Emmanuel ele vai fazer um comentário exatamente em cima desse texto, que eu acho um texto belíssimo, né? Que fala da melancolia. Mas aí nós vamos ver aqui como que é o que é essa melancolia, o que é a tristeza, né? Será que é a mesma coisa? Hoje, a gente sabe que a melancolia ela é classificada como um transtorno de humor e, evidentemente, tratada como tal. Então, hoje, a melancolia ela é tratada, ela é entendida, né, como um transtorno de humor. E quantas pessoas que, no passado, né, e talvez num passado não tão distante, eram portadoras desse transtorno, mas se denominava de outra forma, por outra coisa qualquer. E aqui eu achei um texto, só para ilustrar, que diz assim: a palavra melancolia foi criada pelo grego Hipócrates, o pai da medicina, por volta do século IV a.C. Vem das junções das palavras melas, negro, e colé, bilis, ou seja, o significado primário é bilis negra. Na época, Hipócrates definiu, então, a doença a partir de um conjunto de sintomas, como tristeza profunda, olhar fixo no infinito e perda de apetite. Séculos depois, o psicanalista austríaco Sigmund Freud, em 1856 a 1939, né, o ano e a data que ele desencarnou, definiu a melancolia como um luto sem perda. Eu achei tão interessante essa colocação. Freud diz que a melancolia é um luto sem perda, porque muitas vezes a tristeza é quando você perde alguma coisa. Até eu encontrei também algumas informações sobre isso, muito interessantes. Mas a melancolia ela é diferente. Você fica melancólico não que necessariamente você tenha perdido alguém. Como ele diz aqui, Freud diz, é como um luto sem perda, um processo patológico que necessita de abordagem e tratamentos específicos. Porque se você não trata essa melancolia, aí ela começa a se transformar numa tristeza ou numa síndrome ou na depressão e vai por aí afora. Às vezes começa com aquela melancolia, como diz no Evangelho, né? Aqui no Evangelho ele diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão esforços para sair dele, reconhecendo inútil
esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Olha que interessante, né? O Kardec, quando ele. Kardec, não, perdão, não é Kardec, tá? É François de Geneve. O espírito coloca sobre isso daí. Essa melancolia é uma tristeza de algo que você, às vezes, não sabe o que é. Sabe quando vem, né? E é engraçado, é a tristeza, e a gente acaba falando que é essa questão da tristeza mesmo. E aí, Emmanuel, ele começa assim, né? Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. É a continuação dessa mensagem, desse espírito que traz, né, que é o François de Geneve, que numa parte, no meio, ele vai falar nisso, né? Então, muitas vezes, quando a gente para assim e pensa, sabe, não sei, isso acontecia muito comigo quando eu era bem mais jovem, né? Também entrava numa melancolia, tipo, como se, ai, será que eu sou desse mundo? Será que eu sou dessa família? Será que eu sou desse país? Aí a gente fica criando, né? Ai, de repente eu sou de outro lugar. E às vezes eu via algumas fotos de lugares bonitos. Aí eu falava assim, ai, de repente acho que eu nasci naquele lugar. Eu me lembro que eu e Fábio, a gente sempre conversava, a gente via muito aquele programa, O Mundo Visto de Cima. Os países que mais nos tocavam era a Alemanha, a Áustria e tinha um outro país lá. A Inglaterra ele não gostava, não. Eu até que eu gostava da Inglaterra, mas a Inglaterra não. Eu falei, claro, né? Cara de inglês, família de inglês, então, com certeza, boa coisa você também não foi lá, né? Eu brincava muito com ele sobre isso. Então, é isso que às vezes vem em nós, essa melancolia, e a gente quer uma explicação, né? E aqui, no capítulo 5, o espírito François, ele diz assim, tendes que desempenhar uma missão que não suspeitas. E quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, se já aconteceu, gostaria que alguém colocasse, da gente olhar até para a nossa própria família e falar assim, gente, eu acho que não é minha família. Eu acho que, não sei, eu tenho a impressão, e às vezes a gente olhava para a família da vizinha, a melhor amiga nossa, que a gente queria que fosse a nossa irmã, né? Enquanto, na verdade, é, sim, a família que a gente está, que a gente veio, é a nossa família. E hoje, com a maturidade, eu entendo que a minha família veio. Eu antigamente falava assim, não, eu tenho que, tanto é que eu cuidar, corre daqui, ajuda ali, aquela coisa toda, até que no desencarne do meu pai, né, eu achei que, entre aspas falando, né, como eu me lembro que o meu irmão falou assim, faça tudo, quando eu estava no hospital. Então, eu achei que o fazer tudo era o quê? Não deixe o papai morrer. E isso me trouxe, depois que o papai faleceu, 6 meses depois, uma depressão profunda, que eu levei 2 anos e tanto e meio para poder sair. Olha, não foi fácil, né? Porque eu achava que era o esteio da família, então eu tinha que resolver tudo. E hoje, com a maturidade, eu observo que eu faço aquilo que dá para fazer, né? Então, não dá para fazer, eu estou aprendendo que não dá para fazer. Tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que é do outro que tem que fazer mesmo, e a gente pode apoiar de alguma forma, mas tomar, vamos dizer, o fardo do outro e falar assim, deixa que eu levo, não vai funcionar. A gente vai ficar tão sobrecarregado que quando a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que gastou anos cuidando do outro e não cuidando da gente. E não olhando aquilo que a gente tinha que mudar na nossa própria vida. E como Emmanuel começa, ele diz assim, nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quantos de nós, aí eu vou começar com algumas perguntinhas,
Deixa eu ver se o texto. Ih, o texto é longo, então vai ter que ser aquelas perguntinhas bem rápidas, né? Quantos de nós, algumas vezes, começando com você, Ideína, alguma vez nessa caminhada da Ideína, teve momentos assim que a Ideína falou assim: ai, Senhor, será que eu dou conta? E muitas. Hoje ainda eu me pergunto isso, com todo o esclarecimento que a doutrina me dá, com toda a sustentação que a doutrina me dá, com os trabalhos que eu faço, que eu vejo lá na casa. A única coisa que eu não falo é, eu não vou conseguir. Isso eu não faço, não. Mas eu falo assim, ai, meu Deus, eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que entender, porque o meu problema não é mais o que fazer, é entender. Porque eu acho que entender o outro e ser amável, ser delicado, é tão difícil, gente. Eu acho que esse é um trabalho tão difícil. Não que a gente não queira, a gente quer, mas eu acho que é porque a gente ainda é tão endurecido e sempre acha que a gente não tem que fazer aquilo, que a gente não tem que ser maleável, que a gente, entendeu? Uhum. Mas aí essa de será que eu vou conseguir? Não, geralmente eu sempre peço, Deus, me ilumine, que meu anjo eu perturbo muito meu anjo guardião. Eu acho que tem hora que ele nem me escuta, que ele sai batido e fala assim, te vira que eu não aguento mais te escutar pedir me ajuda, entendeu? Mas porque eu perturbo muito meu anjo guardião. Mas sinceramente eu não sei. Eu acho que tudo que eu já passei, eu acho que algumas coisas no momento, eu acredito que ainda é um fardo muito pequeno, que eu acho que a gente já deve ter aprontado muito, sabia? E a gente só percebe isso quando a gente está dormindo, que às vezes acorda vendo algumas sombras perto, aí a gente fala, meu Deus, eu já aprontei é muito. Aí, acho que é isso, não sei. É por aí sim, mas o seu anjo guardião falou para mim assim que você vai ser anjo guardião. Tá? Ele não fica preocupado, não, que ele não corre, não. Ele falou assim: olha, diz para ela que ela vai ser anjo guardião um dia, pode deixar. Então, Oh, meu Deus. tranquilo. Né? Mas eles estão aí para isso mesmo, e é o nosso trabalho, né? E esse desafio que a gente tem que enfrentar, como diz Emmanuel, né? Que muitas vezes que a gente não converta a depressão em veneno, e às vezes a gente faz isso daí. E aí, Érica, quando é que a gente converte essa depressão em veneno na nossa vida? Ou por que a gente faz isso? Porque eu não sei. Agora, quando a gente faz, eu acho que o veneno, né, tem a função de matar, né? Então, toda vez que a gente permite que esse desânimo, né, que essa depressão mate a nossa vontade de viver, mate os nossos sonhos, né, a gente está transformando em um veneno, né? Toda vez que a gente deixa de acreditar que existe um propósito para as coisas que a gente está passando, isso vai esvaziando, né? Vai esvaziando essa garra de viver. Então, acho que penso que seja por aí. É isso mesmo, né? Realmente, você falou, quando você falou o porquê, eu não sei, porque é verdade, às vezes o porquê a gente nem sabe. Ou então a gente sabe e às vezes a gente ainda não consegue trazer para cima, né? Sabe como aquele iceberg? Ele fica lá no fundo, bem lá no fundo. Tem a parte de cima que a gente vê, tem o meio, mas ele fica lá por baixo e a gente às vezes olha, tem a impressão que a gente vai trazer, a gente fala, não, deixa ali, não vou mexer nisso agora não, porque será que eu estou nesse preparo, né?
nesse momento para fazer isso, mas aí a gente lembra do espírito de Joana de Ângeles, que não passa a mão na nossa cabeça e fala assim, pode tirar lá de dentro sim, pode ir lá e começar a tirar, porque é aonde a gente vai encontrar realmente a questão do equilíbrio. Ele continuando, eu vou perguntar ainda, né? Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como que se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Carmen, quando o desânimo arrasador chega, e como é que a gente faz, Carmen? Não pergunto nem mais por quê, vou perguntar como é que a gente faz. Eu quero a receita. Como é que a gente faz? Também quero essa receita, né? Mas quando o desânimo, deixa eu ler aqui bem aqui. A aflição ronda teu caminho, te ronda o caminho. Nossa, é uma coisa que a gente acha que a gente não vai sair, né? Essa fé bem pequenininha que acha que não vai passar. E quando a gente olha para trás de todas as aflições que a gente já passou, e a gente saiu, a gente está aqui. Duvido que alguém possa dizer que não passou por aflição. Todo mundo passa por aflição. E a gente pensa que é só a gente. E a gente, como ele fala aqui, o espírito carregado à sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Parece que a gente está fora da realidade. Mas a gente não está fora da realidade. A gente tem que ter essa certeza de que a gente não está só. E isso, graças a essa doutrina abençoada, a gente tem a certeza absoluta que nós estamos amparados. E aí, quando a Ideina falou do anjo guardião, eu me lembro de uma mensagem que é um anjo guardião falando com o outro, né? Uma pessoa muito perturbada e o anjo guardião se lascando para poder ficar inspirando a pessoa. Aí o outro anjo guardião, puxa, você não cansa, não? Você não está vendo que a pessoa não está escutando, não está te atendendo? Aí o anjo guardião disse, olha, aguarda, daqui a pouco é ela que vai estar como anjo guardião, ela vai ver o que é bom para tosse. Gente, eu me lembro muito disso, quando a Ideina falou, é exatamente isso. A gente vai estar também um dia como anjo guardião, e vai estar do lado, fortalecendo, inspirando, sabe? Então, a gente tem a certeza absoluta. A gente que... a Érica é novinha, mas a gente que já passou de 60, caraca, quanta coisa a gente já passou, gente, e a gente está aqui. A gente continua aqui. Nós somos resistentes, sabe? Nós somos fibra. Nós somos que nem um bambu. Verga, mas não quebra. É exatamente isso. E a gratidão da gente estar aqui ainda, vivendo essas experiências e tendo a certeza absoluta que o desânimo não pode fazer parte da nossa vida. É claro que a gente fica triste, a gente fica achando que não vai passar, a gente fica com aquele, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou aguentar. E aguenta, passa. Aí daqui a pouco vem outra coisa. Mas é isso. A gente está assim se fortalecendo, porque aí as experiências se tornam não fáceis, mas a gente tem a certeza de que vai passar e que a gente tem o suporte necessário. A gente tem a capacidade de poder transpor tudo isso aí que vem para a gente, né? E a gente sabe que cada vez, quanto mais a gente arrecada, mais condições a gente tem de poder passar por experiências mais complicadas, né? É isso. E aí, Carmen, me fez lembrar agora de um textinho que você uma vez falou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você vai lembrar. Onde é que está? Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Olha só, né? Se você separar 2 minutinhos do seu tempo tão corrido para ler o texto, tal, né, que faz, vale muito a pena ler.
Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso, né? Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum, produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. E o texto continua, né? O texto continua, salvo engano, é de Rubem Alves, não é? Rubem Alves, Extraordinário, é um livro até. Então, quer dizer, é isso, nós temos que ser essas pérolas. E para sermos as pérolas e fazer parte de um cordão, né, só da própria, um cordão divino, teremos que passar muitas e muitas vezes por este processo, às vezes esse processo de dor, esse processo no qual achamos, a Carmen e a Érica também fizeram colocações, e que a gente para e começa a refletir nisso daí, que, por exemplo, né, como a Carmen colocou, nós que já estamos na idade de 60 anos, a Érica novinha, claro, mas ela também tem as conquistas dela, de olhar para trás e falar, nossa, quanta coisa eu atravessei e achei que não ia ter forças para atravessar, ou que eu estou atravessando, e nós também, quantas coisas já vivemos, e a gente para. Eu estava falando no começo com a Eloá, falei, nossa, eu vou fazer 66 anos. Gente, é meio século mais 16 anos, é muito tempo, mas, ao mesmo tempo, não é tanto tempo, né? Porque o que é o tempo pela eternidade? Né? Mas olha quanta história nós já temos na nossa vida. Né? E aí, dando continuidade aqui, diz assim, acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosa pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entrega-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Jacira, será que na dor nós nos fortalecemos mais, Jacira? E nós enfrentamos as dificuldades com o pé no chão, pé fincado no chão? O que a Jacira tem a dizer? Depende, né? Depende. Normalmente, na dor, a gente se fortalece, né? Porque quando a gente entende que a dor é um ensinamento, a gente aprende a se fortalecer com essa dor. E não a perguntar o porquê, e sim para que está acontecendo essa dor na minha vida. Aí a gente se fortalece, sim. Né? Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que tem um espírito guardião tomando conta da gente, um protetor espiritual, e a gente se fortalece através da prece, através do pensamento positivo, tá? E a gente se fortalece para passar por aquela situação. E você falou uma coisa muito boa, não por quê, mas para que essa dor? Por quê, exatamente. É o ensinamento, né? É o ensinamento, né? Que ensinamento eu tenho que aprender com essa dor? O que é que eu tenho que aprender? É melhor do que por quê? Porque parece que a gente está questionando Deus. Por que Deus? Exatamente. Mas agora o para quê quando a gente pergunta o porquê, quando a gente pergunta o porquê, a gente acha que a gente não tem que passar por nada. Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa maravilhosa, boazinha, maravilhosa. Por que eu estou passando por isso? Não é bem assim. Todos nós temos um trajeto que a gente desconhece. Né? Temos situações que estão ainda fora do nosso controle, porque talvez não tenhamos como resolvê-la ainda nessa encarnação. Então, é para que essa dor está acontecendo e o que é que eu posso aprender com essa dor? E é muito interessante a mudança, né, de palavras, né? Como faz a diferença. Atitudes. Né?
E de atitudes também, E as né? Porque a atitudes gente muda de atitude. Né? com certeza. Quando você fala para quê, você, opa, peraí. Então, isso quer dizer que está querendo me dizer alguma coisa, né? E é o Algum que ensinamento. é o ensinamento, com toda certeza, né, Algum Jaci? ensinamento. Né? Aí, continuando Emmanuel, ele diz assim: asseveras que o mundo é um imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possui duas mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Maria Inês, em favor dos que sofrem, quando a gente vai vamos mais para a ação, será que nós encontramos esse conforto que a gente tanto está buscando? Esse conforto, esse consolo, esse esclarecimento nesse mundo em que a gente vê que está tão cheio de dificuldades, tão cheio de desafios, tão cheio de lágrimas? Seria pela caridade? Eu vejo que, como a nossa amiga falou, tudo que está nos acontecendo, né, nós temos que nos perguntar, isso está me dizendo o quê? Quer me dizer o quê? Né? E eu acho que na caridade, a caridade primeiro tem que ser feita com você, né? Você se amar, não a caridade, às vezes, Melhor você fechar o áudio, a gente não está ouvindo você. Não, fechar o vídeo, o áudio não. Fechar o vídeo. Tenta fechar o vídeo, falar sem o vídeo. Ela congelou. Eu vi que ela caiu uma vez. Se você estiver me ouvindo, Inês, fecha o seu vídeo. Eu que fecho na câmerazinha. Na câmerazinha. Fecha o vídeo, de repente você consegue falar. Câmera? Vendo câmera. Não. Enquanto. Deu? Não sei. Deu. Fechou. Vê se consegue falar. Olha, eu vejo que essa caridade, primeiro, tem que começar dentro de nós mesmos, né? E nós termos que ter essa humildade, que acho que é uma conquista diária, diante dos desafios e as dificuldades, como não pode dizer, isso aí é tão difícil, não estou conseguindo, é trabalhoso, mas nós vamos conseguir sim. E, para isso, nós temos que tirar muitas máscaras que nós ainda temos, sabe? Para que possamos, então, fazer essa caridade. Quando hoje até mandei um textozinho, né? uma música e tudo falando, que é necessário que nós procuremos o que fazer para amenizar, darmos a doação, essa doação tem que ser feita de caridade, né? Mas como assim? Através da oração. Às vezes a pessoa não tem a nossa mesma religião, né? Inclusive não tem religião nenhuma, mas tem comportamentos éticos e morais, como eu tenho uma vizinha aqui, que condiz, né, com tudo isso que nós aprendemos, e nós estamos aqui num aprendizado constante, né? Para que nós possamos nos modificarmos e termos o quê? Acesso a essas coisas que parecem tão difíceis, mas acho que elas são tão fáceis de nós encararmos, e nós achamos ainda, porque somos tão pequeninos, igual a saúde está aqui, que demora, é igual para lapidar uma coisa, né? É uma obra de arte, e é por isso que sentimos tanto esse trabalho, né? Esse trabalho, às vezes, dizendo que é árduo, e essa esperança que, às vezes, a pessoa não tem, e nós temos que encorajá-la. Isso aí. Conseguiu? Conseguiu. Tá bom.
Aí continua Emmanuel colocando assim: tranca-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perde horas inteiras de pranto inútil, e sem orelhas, 2 pés, à maneira de alavancas preciosas prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto das quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Ana Brito, tantas vezes a gente entra naquela solidão, entre aspas, sem sermos solidários. E muitas vezes tantos precisam dos nossos conselhos, do nosso carinho, do nosso amor. Como mudar isso? Como mudar essa atitude? É saindo de nós mesmos, né? Procurando escutar o outro, procurando ajudar. Eu me lembro que quando eu estive, né, com dificuldade assim muito grande, mas eu nunca deixei de continuar trabalhando, né? Porque era um modo de eu superar aquilo, entendeu? Aí, ou então, quando eu estava em casa mesmo, com esses problemas, eu ficava dando faxina, né? Eu limpava tudo. Aí, quando os amigos ouviam, Luciana, vem para cá. Aqui tem muita coisa para fazer. Aí, não, quando você estiver assim, você pode vir para cá, já que você gosta de dar uma faxina. Aí eu acabava rindo, né? Acabava na brincadeira, mas é isso mesmo. E outras vezes, a gente às vezes vai procurar ajuda e a gente encontra pessoas tão necessitadas que a gente fica até com vergonha, né? Vendo que o nosso problema é tão pequenininho. Uma vez também passando por uma dificuldade muito grande, eu fui lá no Juliano Moreira. Aí chegou lá, tinha um grupo fazendo uma terapia, e eu entrei nesse grupo, né? Eu sou assim, né? Entrei e fiquei lá. Aí todo mundo falando suas dificuldades, falando. Eu vi que tantos problemas tão sérios. Quando eu saí de lá, eu vim da colônia a Taquarapé, pensando na minha. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei bem, né? Mas eu vim pensando. Então é isso mesmo, né? Se a gente sair de nós mesmos e procurar fazer alguma coisa pelo próximo, a gente vai ver que as nossas dificuldades é pequena e que a gente pode ultrapassar. É difícil? Não, difícil não, é trabalhoso, né? Mas a gente consegue. E muitas vezes, né, a gente, depois que passado um tempão, a gente vê que aquilo não tinha agora, né? Tanta, vamos dizer assim, tanta extensão daquilo que nós estávamos dando naquele momento, que hoje não tem mais aquele significado, entendeu? Então, é assim, são momentos, né, na vida da gente, mas passa, graças a Deus. Não estamos sozinhos. É verdade, né? Amigo também encarnado, né, que nos ajuda. E os desencarnados, então, nem se fala, né? Ah, com certeza, né? O mais triste, assim, né? A gente eu faço estudo com um grupo do livro Voltei. O mais triste é você chegar do outro lado e você observar que tinham coisas que você podia ter feito, eram coisas tão simples e simplesmente não fizemos. Eu acho que quando a gente começa a fazer essa autoanálise, ainda estando aqui encarnados, já vai nos ajudando bastante, né? Por isso que eu falo algumas vezes a maturidade, não somente por causa da idade, né? Porque os jovens, assim como a Érica, evidentemente, obtêm uma maturidade que muitas vezes tem muita gente aí vamos dizer, de terceira idade que a maturidade é de 20 anos, de 15, de 12, se deixar, né?
Tem muita mãe que fala assim: ah, meu filho, meu filhinho, meu bebê. Quantos anos tem o seu bebê? Tem 50 anos. E às vezes é um bebê, porque está dentro, né? É um bebê porque a mamãe trata como um bebê, né? Então, aí a gente vê que a maturidade é algo que nos ajuda muito, né? E nos fortalece e principalmente nos faz despertar principalmente essa questão da maturidade espiritual, né? Quando às vezes eu falo assim, puxa, eu podia ter entrado na doutrina quando criança, quando mais jovem, mas só que meus pais não tinham essa formação. Eles me deram aquilo que eles puderam me dar. Ponto. Não tinha isso, né? Então, eu tenho que o quê? Hoje é agradecer e buscar sempre. Eu tenho sobrinhas, eu tenho amigas que têm filhas, eu sempre falo, dê uma orientação espiritual, faz tanta falta, uma religiosidade, porque quando ele estiver mais jovem, quando estiver mais adulto, né, isso vai fazer falta lá na frente, né? Porque muitas vezes a criança é criada como se o mundo tivesse que servi-la e estar aos pés dela. E ela vai encontrar muitas decepções, porque ela não vai encontrar isso. Né? Ela não vai encontrar o mundo aos pés dela. Ela não vai encontrar pessoas que queiram e façam a vontade dela a hora que ela quiser, como papai e mamãe fazia. Não tem como, né? Mas aí, dando continuidade, ele diz assim: em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam, ansiosos, suspirando pelos encontros com os entes que mais amam. Assim, ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia com o culto entorpecente. Eloá, essa tristeza destrutiva que se já teve em sua vida, te fortaleceu? E muito, e muito, e muito, porque é aquilo que a gente fala, né? Nós precisamos estar presente ao vivo na nossa vida, né? Nós não vivemos de pensamentos bons que nos impulsionem para o bem, né? Para superar as nossas dificuldades. Em verdade, aquela melancolia nós temos realmente, porque não precisa nem ser de vidas tão passadas, vidas presentes que já partiram. E geralmente são aquelas pessoas que fazem falta na tua vida, aquelas pessoas que tinham amizade de graça, às vezes nem parente, pessoas que tu conheceu, que tiveram assim um valor impressionante, alavancas na sua vida. E essas alavancas partiram. Nossos heróis desencarnaram todos, tipo assim. E hoje nós temos que segurar e sentir que existem outras pessoas que precisam muito de nós, que nós hoje podemos ser modelo para aquelas pessoas, não digo modelo de qualidade, de exemplo, mas modelo de um aconchego, um abraço, uma palavra. São tantas pessoas que precisam disso perto da gente. Essas pessoas não precisam ser cobradas de nada, elas só precisam daquela boa palavra, daquele bom momento, né? Aquela hora do choro, aquela hora da perda, aquela hora da insatisfação. E você ter sentimento, ter observação na hora que a pessoa está no teu lado e você direcionar aquela palavra sem cobrar nada. Isso é muito importante. Então, é isso. Tristeza destrutiva para quem guerreia o culto do entorpecente. Pois é, mas não é por aí, né? Nós precisamos, sim, estar presente, lúcido e saber que essa melancolia, isso que às vezes
vem como quem arrasta, não é para nós nos fecharmos dentro de nós mesmos, sabermos que nós temos o lado bom, o lado que nos espera, aquele lado maravilhoso. Se aqui está bom, imagina então na pátria espiritual, com todos os nossos amigos, com a nossa família espiritual junto. Nós melhamos muita gente boa aqui, muitas pessoas que formam a nossa família, nossas amizades, que tem tudo a ver. Agora imagina, somando com os que estão lá, como vai ser bom. E como é bom ainda. Com tudo isso que está acontecendo, nós somos felizes, estamos aqui, temos a oportunidade agora de estar fazendo coisas, ver que poucas pessoas têm. Quem é que tem os grupos, falando de nós, sessentonas, a maioria, né? Também tem gente nova aqui, mais nova. E ter essa oportunidade de estudar, de falar de Jesus, falar de coisas boas, isso aí para nós é tudo de bom. Isso aí dá força para outro dia, amanhã eu já estar esperto e dizer, pô, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, vou amar, vou isso, vou aquilo, vou distribuir. Sentimento bom, sorriso, né? Tu não precisa distribuir nada. Sorriso já está de bom tamanho. Nessa situação que nós estamos passando hoje, um sorriso, um bom dia, animado. Nossa, isso aí deve fazer um bem danado. Porque quando fazem isso comigo, eu adoro. Eu adoro. Estou na rua, bom dia! Aquilo ali, para mim, é uma rosa que me jogam, é um abraço que me dão, né? Então é isso, gente. Eu gostei a colocação que você falou assim, nós temos que estar ao vivo na nossa vida, porque às vezes a gente parece que está em videotape, né? Robotizado. Não sei nem como é que se, na linguagem atual, o que se usa, né, na linguagem atual, né? Mas tem horas que parece que a gente não está ao vivo na nossa vida mesmo, né? Parece que a gente anda que nem robô e o pensamento está distante, né? Gente, dá licença, só um minutinho. Vou atender a porta aqui. Ah, tá. Então, às vezes, a gente precisa mesmo estar ali olhando para a gente, Ligada, né? tendo esse olhar de amor para a gente, né? E refletir na nossa caminhada, né? Verdade. Quando eu falei mais há pouco, né, que eu gostaria de ter entrado na doutrina, até como bem jovenzinha, porque eu tenho certeza que muitas coisas que eu escolhi viver, eu não teria feito essas escolhas, porque eu teria um outro entendimento, uma outra forma de olhar, né? Então, é por isso que a gente às vezes para e fala assim, realmente o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, como foi colocado por você também, Eloá, o momento de hoje é um momento extremamente difícil para muita gente, muito difícil, muito trabalhoso, de dores, que tem pessoas que estão sentindo muitas dores físicas, as dores emocionais, então, são intensas. A gente pode ver as dores emocionais do profissional de saúde, que às vezes ele tem que entrar numa situação de escolher, e pode acontecer de escolher quem ele vai botar no respirador, quem ele vai tirar, ou quem. Isso. Quer dizer, então, eu falei até para a minha terapeuta, eu falei com ela o seguinte, que após essa pandemia, com certeza, muitas, mas muitas pessoas, sejam ou não da área da saúde, poderiam e deveriam buscar um atendimento, além do atendimento, vamos dizer assim, até a gente falando a questão espiritual, mas um atendimento terapêutico. Porque tem pessoas que vão ficar marcadas, e não apenas o rosto com as máscaras, mas a marca dentro delas. Dentro, né? Perfeito. Muito difícil. Perfeito. Né? Então, trabalhar muito isso. E nós, né? E alguns que passaram por essa situação com muito receio, ou outros que passaram, mas com muita fé em Deus mesmo. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas que teve um problema de Covid aqui em Teresópolis é uma amiga nossa. Foi a primeira, e a gente foi um processo assim, e eu não vou, né, nem mais entrar em detalhes, porque eu sei que a amiga não gostaria que eu falasse sobre isso, mas que esteve ao lado dela o tempo inteiro. Estava ali, firme, forte. E está forte até hoje.
né, querida? Né, minha querida amiga Inês? Para a gente aqui não tem nada, né? Quer dizer, então, a gente vê que é o dia a dia, sim, que a gente vai trabalhando em nós. A melancolia, como ele coloca, a edificante, aquela melancolia que a gente fala assim, puxa vida, eu sei que tem algum lugar, em algum lugar, não é aqui, em que eu sei que eu tenho entes amados. Eu agora, então, aí que eu falo mesmo, eu falo, nossa, mãe, às vezes me dá uma saudade, mas uma saudade. Aí eu paro e falo assim, não, tudo tem o seu tempo. Eu vou, aí eu dou uma choradinha, tal, aquela coisa toda, né? Eu falo para minha terapeuta que de vez em quando eu dou uma de Fernanda Montenegro no palco, naquele monólogo bem assim mesmo, né? Aí eu choro, daqui a pouco eu respiro fundo e vamos em frente, e vamos Uma lá. coisa importante para colocar. Aí, amiguinha, A você gente tem que tem que lembrar. tomar cuidado. Hein, amiguinha, você tem que lembrar das coisas boas. É verdade, isso aí, para substituir. Fala, Eloá. Não, eu lembrando, a gente tem que tomar cuidado porque nós sabemos que a obsessão é de encarnado com encarnado e Sim. E a gente, às vezes, quando tem que tomar cuidado. Eu sempre Pois é, vejo né? as pessoas que já desencarnaram, como fazem Com falta. certeza. E essa história de, ai, fulano, ai, minha mãe, meu pai, É. meu irmão, minha sobrinha, minha isso, minha netinha, até uma netinha, né? Eu digo, Uhum. gente, como tem que tomar cuidado para não estragar eles. É. Olha, imagina eles escutando com isso, esses lastros, essas coisas, né? A gente tem que ter carinho com eles também e saber, Com ó, fica certeza. quieto que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Pois é, né? Eu tenho uma amiga, que eu não vou citar o nome, que ela estava com ciúme do marido desencarnado. Gente, isso é 1 ano e pouco atrás, né? Quer dizer, não, alguns meses atrás, né? Então, essa amiga, né? Essa amiga, quando eu vi, aí eu falei assim, mas... Aí um dia eu parei e falei, ei, desperta, acorda, que isso? Né? Ué, tá tudo bem que você tinha ciúme quando ele estava aqui, mas agora não, calma, né? Ó, entra no quer dizer, fica no caminho do meio ali, fica bem, tranquila, respira fundo e vamos lá, né? Mas é aquele tal negócio, sabe o que eu brinco? Eu acho que eu tenho que falar com a Ana, né? E fazer o que a Ana fazia, fazer faxina em casa. Porque aí você fica com muita coisa de faxina, não fica pensando na abobrinha. Então, tira a roupa, bota a roupa para lavar, vai mop no chão e acabou. Né? Tem que ser assim. Mas, Angela, eu ia também. O Bira me dava coisa para pintar a grade. Que legal! Vai pintar que você vai esquecer. É no tempo da minha separação também, que eu fiquei muito mal, você se lembra, né? Ele falava, vai pintar ali, ó, ali, vai fazer. Então, eu aprendi assim, entendeu? É verdade, né? Quer falar, Jacira? Não? Não, mas a gente tem que ir substituindo, né? E para terminar, ele diz assim: espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Eu achei esse final tão lindo, gente, que realmente, né, quem lê os evangelhos, então fica muito preso, era problema de dor, de perseguição, de dificuldade, de martírios. Tá, mas Jesus da cruz, ali no estertor, ele pede o quê? Pai, perdoa-os.
eles não sabem o que fazem. Gente, ele não pediu perdão sentadinho, às vezes, como a gente está, quando a gente está com uma inimizade, ou sentadinho no nosso sofá, ou não, ele pediu sendo crucificado. Olha que maravilha, olha o amor que ele tinha por todos nós, e como nos dizer assim, vós, como ele falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha que coisa mais maravilhosa. Como ele disse, deixe brilhar a sua luz. Então, ele diz para nós, todos nós somos luzes. E é exatamente essa luz, né? essa gloriosa, na alegria sem fim, essa Jerusalém libertada. Né? Tem uma parte, não sei qual é a parte que Jesus fala, ó Jerusalém, Jerusalém. Quer dizer, quando vais despertar? E podemos trazer para nós, quando que vamos despertar? Agora. Porque a gente está despertando. A gente não está mais dormindo em berço esplêndido. Podemos falar isso? Podemos sim, porque a gente está no esforço. Nós estamos no esforço. E isso é que é importante. Né? Esse esforço, essa luta, esse bom combate que nós travamos e que a gente trabalha por isso. Tá? Eu gostaria que cada um que quisesse fizesse uma colocação, tá? Que a gente ainda tem tempinho aqui. Que eu vou escolher. Vamos lá, então, Ideína. Fazer uma colocação. Com relação ao nosso estudo de hoje, a mensagem de Emmanuel, né? Bom, mensagem de Emmanuel, a gente nem se discute, que é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Ele é um bálsamo para a gente. Esse estudo só nos fortalece. Aí eu estava ainda agora aqui pensando, né? Como que essa doutrina é capaz de nos fortalecer, de nos amparar? Aí eu fico pensando, nossa, eu vim para a doutrina há 20 anos só. Fui criado na igreja, eu ia lá, me ajoelhava, me confessava, e o padre perdoava meus pecados. Que homem nessa terra tem condições de perdoar o pecado de alguém? Hoje eu entendo isso. Mas naquela época eu saía da igreja, meus pecados são todos perdoados. Olha, quantas coisas eu podia deixar de ter feito e saber que não era assim que funcionava, não é? Uhum. Então, agradeço muito esse estudo, essa doutrina que eu amo por demais, que tanto nos esclarece, nos fortalece, né? Eu sou muito agradecida por tudo, só tenho que agradecer, eu não reclamo de nada, eu não me sinto no direito de reclamar de nada, eu só tenho que agradecer, só. Isso, é muito bom, nossa. Jacira, as suas colocações. Eu também. Tá bom. Nós precisamos, tá, sair da melancolia. Quando estivermos a ponto de entrar em melancolia, buscar através da prece a força, buscar através do trabalho, buscar olhar para o lado e ver quantos irmãos têm em situação muito mais difícil do que a nossa, se é que estejamos realmente passando por uma dificuldade. E a gente tem que sair da melancolia, ou não deixar essa melancolia ficar mais séria em nós, através da prece, através da busca no nosso interior, do contato com o nosso mentor espiritual, com nossos anjos guardiãos. Por quê? Tem tantas pessoas precisando de ajuda, tanto trabalho que a gente pode fazer, trabalho da caridade de ouvir, de aconselhar, de escutar, nem aconselhar, porque a gente precisa também de conselho, muitas vezes, mas é a gente sair de si e olhar para o outro, tá? E buscar cada vez no Evangelho, na prece, nos ensinamentos de Jesus, não deixar que essa melancolia se transforme, como ele diz aqui, em depressão e em coisas sérias, né? E veneno. Isso mesmo. Maria Inês. Olha, eu amo muito nossos estudos,
E eu tenho também muita gratidão, como a colega falou, eu só tenho que agradecer. Gostei muito desse texto, né? Já tinha lido Em Louvor da Alegria, e nós temos que ter esta alegria, porque Jesus era alegre. Então, mesmo nos momentos de tristeza, nós temos que mudar o nosso quadro mental, né? E quando diz assim, bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis, porque é verdade, muitos de nós, né, já choramos muito, mas na hora choramos assim, não em desespero, né? Alguns podem até ter estado de desespero, mas nós temos que ter essa humildade de ver que dentro nós temos essa centelha divina, né? Então, esse rir é você dar como uma amiga falou, é dar um sorriso, né? É um olhar carinhoso, né? É aquele aperto de... Agora não pode dar aperto de mão, né? Mas é aquela mensagem que você passa elevando as pessoas, né? Isso é que nos traz, nos momentos de meditação, que eu tento fazê-los, que nos traz na respiração e tudo, que nos traz essa tranquilidade, como a amiga falou. E quando nós olhamos do lado, a gente vê tanta gente, né, sofrendo muito mais do que nós, com depressão, com outras pânico, e etc, etc. Então, nós só temos que agradecer a Deus e pedir para os nossos irmãos incessantemente, né? Nós só temos que orar, 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 né? Isso aí. Exatamente. Érica. Então, primeiro, agradecer, e assim, a idade cronológica, né, pelo menos eu vejo assim, ela não está associada às provas, à quantidade de provas e vivências que a gente vai ter, e até, inclusive, situações que, muitas das vezes, seriam favoráveis, né, a você entrar num processo de melancolia, né? Então, eu acho que nós, como espíritos, né, nada é 1 mais 1 igual a 2, né? Eu conhecia a doutrina, sim, fiz evangelização quando eu era criança, mas não necessariamente o despertamento se deu naquele momento. Fico semente, em um momento muito difícil da minha vida, vinha na minha cabeça a capa com a cara do Kardec, sabe? Aquela coisa assim, cara crachá. E assim, um pouco como se uma intuição para que era ali que eu deveria, né, retornar, porque eu havia me afastado muito. Então, para mim, quer dizer, a evangelização teve esse papel, né, de buscar uma referência num momento de dificuldade muito grande. Mas, assim, estou no processo de despertamento, de aprender como lidar com essas situações adversas, e as provas, elas vêm para todos, né? Crianças, né, passam por provações que a gente não faz nem ideia, muitas das vezes. E assim, eu nunca me considerei muito na minha idade cronológica, desde muito pequena, e eu sentia muita melancolia, eu acho, sabe? Mas muito, uma saudade. E até hoje eu faço isso, sabe? Quando eu morava com a minha mãe, desde criança, eu ia para um armário de pedra que tinha na varanda, no 2º andar, eu subia e eu ficava olhando para o céu, a estrela, e eu olhava as estrelas e eu ficava. E até hoje eu faço isso, hoje eu moro num prédio também, e aí, assim, só tem um pedacinho, né, da janela, para não ter muita coisa para ver, não tenho varanda, mas assim, eu me vejo várias vezes, assim, antes de dormir, procurando as estrelas, olhando, e aquilo me dá uma busca, um negócio que eu não sei que me faz muito bem. Esse contato e é muito bom, sabe? E a outra coisa só que eu gostaria de pontuar, que todas as vezes, em momentos de muita dificuldade na minha vida, quando eu consigo, né, quando a gente não cai, que às vezes a gente cai, né, no desespero, tem essas coisas, né, essas recaídas, mas quando a gente não cai, né, quando eu consigo orar, é muito curioso, porque eu já reparei isso acontecer demais. Alguém me liga, me demandando um trabalho, eu falei, eu não estou em condições, eu pedi ajuda, eu pensando, eu pedi ajuda, você me manda trabalho, sabe? E aí, assim, é engraçado que eu falo, aprende, que é isso. Quando tá doendo, aí mesmo que você vai trabalhar, aí eu já tô, assim, um pouco aprendendo, quando o negócio fica apertado mesmo, eu nem espero tocar o telefone, chegar zap, eu já falo, vai, mete o pé na estrada e vai fazer alguma coisa. Desfruta de você, a atenção de você e vai, né? Que como, acho que foi, não sei, acho que foi Jacira que falou, né?
não sei quem falou, mas Cristo, né, ele desfocou num momento de tanta dor, né? Ele desfocou do sofrimento dele e olhou para a gente, né? Pedindo para que nos perdoasse. Então, assim, acho que é isso, né? A gente fazer esse exercício. E você falou um negócio legal, Érica, e é verdade, né? Às vezes a gente está querendo que alguém bote a gente no colo, alguém chega e fala assim, tem um trabalho para você. Mas não era isso que eu queria. Será que eu não falei certo? Será que não entendeu a minha comunicação? Será que não foi legal? Mas é aquilo que os amigos espirituais falam, dá trabalho. Vai trabalhar, que é bom. Por que esse trabalhar é bom, Carmen? Vamos lá, as suas considerações também. Nossa, trabalhar é muito bom, sempre muito bom, na minha vida também. Mas quando eu estou com a cabeça mais quente, aí que chegam as coisas. Aí chega a palestra para fazer, trabalho na escola, na empresa lá que eu tenho que dar aula, aí chega tudo, impressionante. É exatamente isso, é o que está precisando desfocar. É o que a gente precisa, né? É tirar essa dor e trazer essa alegria. E aí a dor passa mais leve, porque a gente não fica com aquele foco da melancolia, que eu sou uma coitada, que eu dei só comigo, que não sei o quê, que eu sou tão boa, que faço isso, que faço aquilo. Exatamente. É tirar o Cristo da cruz, né? E ver o Cristo não como aquele sofrimento de dor, e ver aquela alegria que ele traz, do perdão, da amorosidade, do acolhimento, do amparo. É esse o Cristo que a gente tem que ficar dentro da gente, não o Cristo da cruz. Pensa essas pérolas aí que a gente recebe. É verdade, né? Aninha, suas considerações, querida? Eu estou aqui relembrando, né? Até relembrando do passado. Uma vez, eu acho que eu já até contei para vocês, né? Não sei. Uma vez eu fui no Curupaiti e eu estava assim chorando muito, sabe? Aí fui lá com um grupo, né, que eu fazia parte, e fui. Aí chegou lá, fiquei com aquela cara de... Nem a cara de que deveria estar, né? A cara mais alegre, que eu ia visitar os doentes. Aí o seu Joaquim, acho que é seu Joaquim, o Manuel, marceniano, falou, o que você tem, minha filha? Aí eu falei para ele, né, que eu estava com assim, muito triste, porque houve a separação, estava triste, não estava aceitando. Aí ele falou assim, olha, eu vou contar para você a minha história. Tem 50 anos que eu estou aqui. Quando eu vim para cá, eu era novinho. E eu estava casado de novo. E eu tive que largar a minha família, a minha mulher. E ela já, depois já apareceu a gravidez, né? Eu não vi nada disso. E eu passei aqui dentro. Aí já tinha 50 anos, né? O filho dele cresceu. A família, né? A mulher ia visitá-lo, tudo, mas ele lá. Entendeu? Então, ele me deu uma lição muito grande, né? De resignação, de amor, sabe? De desprendimento. Mas ele também disse que sofreu muito, mas que passou. Entendeu? Então, são essas coisas assim que às vezes a gente vai em busca e a gente encontra, né? Força. Mas eu saí envergonhada, mas assim, sabe? De ver a situação daquele irmão que já não tinha uma perna, já estava sem os dedos, narizinho também já não tinha mais, né, devido à doença. E eu estava perfeita, né? Entendeu? Então, são lições maravilhosas que Deus coloca em nossa vida para a gente ver, olha aí, ó, você tem uma vida imensa e você está livre, está solta. E ele está preso. Entendeu? Foi assim uma lição que eu nunca me esqueço. Por isso que eu falo, quando a gente sai de nosso sofrimento e vai em busca de ajudar, ou então de ouvir o outro que está mais sofrido,
a gente recebe muito. É o lenitivo, né, que Deus nos dá para que a gente possa também ter força para poder ultrapassar aquela dor, que naquele momento é muito grande, mas tudo passa. Graças a Deus que passa, né? Então é isso, o estudo é maravilhoso. E vocês me dão uma força muito grande. Às vezes eu falo, eu nem vejo passar o tempo. Ana, você sumiu, cadê você? Eu falo, eu estou estudando, eu estou com os amigos, não estou sozinha, não. Entendeu? Então é sustentando um outro, né? E que a gente vai em frente. Quando vê, já passou a epidemia. Essa epidemia me deu, assim, uma visão muito ampla, me deu um freio, né, na minha vida, porque eu sou intensiva nas coisas que eu gosto, entendeu? Eu gosto demais. Então, eu tenho que refrear, que nem sempre a gente pode se jogar em tudo, né? A gente tem que saber dosar e ver o que é mais produtivo para nós que somos espírito, né? O que nós vamos levar? A gente tem que viver a vida como Jesus viveu. Só que a gente ainda não está sendo Jesus ainda, né? Mas ele nos ensinou vivenciando isso. Não foi? Participou de tudo, mas soube participar. Então é assim. Só isso que eu tenho que falar, tá? E obrigado pelo apoio. Obrigado Por tudo que eu pela. recebo de vocês. Olha, vocês são Agradecemos. meus amigos de sempre. Muito obrigada. Eloá? Depois da Eloá, eu vou pedir. Meu Deus. A... Meu Deus. Tô quase chorando aqui. É? Aninha. Eu me veio, desde vocês começaram agora. Fala mais alto um pouquinho, tá baixinho. Desde essa última parte agora que nós estamos falando, fazendo as considerações, sempre me veio aquela frase, que, aliás, para mim é muito importante, que diz assim, me ajudou bastante: quem seca as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. E é verdade, né? Às vezes você fica, né, olhando mais para o outro, e quando você vê aquela tua mágoa, aquela tua dor, passou. Então, eu acho que nós somos feitos através dos outros, né? Para a gente crescer, tem que ajudar, né? Assim como o outro nos ajuda. Quantas pessoas já nos ajudaram que a gente até nem percebeu, né? Aquele amigo, aquele toque, aquele apoio, aquele ombro amigo. Muitas pessoas, às vezes pessoas que nem são do meio como nós, né? Outras pessoas, às vezes até ateu, que não tem religião, não sei o que. Tu sabe que aquela pessoa faz coisas assim que outra pessoa não faria, mas ela se julga ateu, né? E essas pessoas dão assim mensagens para a gente, né? Então, primeiro a gente tem que procurar olhar mais para o outro, aquelas pessoas que estão percorrendo a estrada com a gente, do nosso lado ou não, e prestar mais atenção também na hora que aquela pessoa precisa, às vezes, né, não precisa nem ser muito, um bom olhar, né, um olhar carinhoso. Às vezes você não conhece, aquela pessoa passa por você, está sempre apressada. Eu tenho várias pessoas assim na minha vida, e eu fico insistindo, mas você insiste, ela não vai te cumprimentar. Eu digo, não tem importância, um dia vai. Porque a gente anda todo dia, eu e meu marido temos hábito de andar. Então a gente passa por pessoas. E tem gente que eu estou cumprimentando, ainda não conseguiu um sorriso, mas eu continuo cumprimentando. Sabe aquelas pessoas fechadas? Pessoas até mais jovens, incrível, né? E aí eu digo, não, um dia vai me cumprimentar, eu vou fazendo a minha parte, porque a partir do momento que tu está dando, você está recebendo. Então não é difícil, não é uma coisa assim enorme, ai meu Deus, não, são as pequenas coisas, né? Como a Aninha falou, Ana, quase chorei aqui, tu falando e contando. Meu Deus do céu, minha filha, te amo, a gente te ama, é. Então é isso, gente. Cada dia é um dia, é um aprendizado, entendeu? E nós somos assim especiais, né? Eu digo,
para Deus e para nós mesmos, porque a gente tem a bênção dessa doutrina, né? Eu também tenho 20 e poucos anos, desde a época do CEOI. Eu comecei no CEOI, quando o CEOI começou, que eu vim conhecer, né? E estamos aqui. E é a nossa, para mim ao menos, e acredito que para vocês, pelo tempo, é a nossa praia. Esta é a nossa praia. Certo? Beijo. Jacira, minha amiga, faz a nossa prece de agradecimento, querida, por favor. Jacira, Oi, faz a nossa prece de agradecimento. eu não vi, desculpe, não vi. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, Senhor Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores, nossos anjos protetores, nossos anjos guardiães. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse encontro, por mais essas reflexões. Que possamos, Senhor, ter a certeza que sempre estamos acompanhados, sempre estamos com o nosso mentor, o nosso espírito guardião ao nosso lado. Nós só temos que fazer a sintonia correta, que às vezes a gente se distrai, mas estamos sempre protegidos, nunca estamos sozinhos. Tá? Ampara-nos, Senhor, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa existência. Graças a Deus. Ai.